tonalidade agora de pandemia, que foi regulamentado pelo CNJ. O ponto 2, que decorre do ponto 1, que é esse divórcio impositivo, que a gente estava aqui conversando, tão polêmico. A gente buscou também um estudo ainda breve no direito comparado para a gente ver em outros países como o divórcio impositivo porque ele é decretado pelo juiz sem ouvir a outra parte. Então, ele recebeu esse nome. E ainda, fazendo essa ligação, a gente vai até chegar a essa conclusão, seria possível fazer o divórcio impositivo, extrajudicial e virtual? Complexo. Então, a gente vai levantar todos esses pontos, tentar unir um com o outro e a gente refletindo sobre esses institutos. E, por último, que embora já seja um tema assim, mais debatido, que é a guarda dos pets. Quando há dissolução dos vínculos conjugais no divórcio, né, tem tido algum tipo de decisão aqui outra acolá, entendendo a quem cabe essa guarda do pet, do animalzinho de estimação, que foi agora, a gente entende que pode ser facilitada essa guarda do pai do pet, né, do dono do pet, com esse pet legal, né, que o TJDFT implantou recentemente, que é essa certidão de nascimento do pet. E aí o judiciário acha que isso pode facilitar a guarda do animal. Isso tudo feito de forma extrajudicial. Então, por isso extrajudicial e virtual. Então, por isso a gente tentou unir todos esses temas, apresentar, levar essa informação também e essa concatenação de ideias que a gente fez. E, rapidamente, a gente também tomou como pano de fundo desse nosso debate a Lei 14.010, que é o regime jurídico transitório, né, do direito privado, que, como a gente vai poder analisar, poderia ter tratado em outros aspectos, principalmente de divórcio e guarda, e realmente não tratou. A doutrina realmente estava esperando um grande regime jurídico de direito privado e tiveram muitos vetos do Bolsonaro, e aí veio essa lei para tentar minimizar esses efeitos da pandemia na esfera privada. Então, é mais ou menos esse ponto, esse pano de fundo que a gente vai aqui levantar algumas polêmicas e alguns debates. Quer complementar, Carol? Não, acho que foi bem explicado, Carol. Hoje vai ser assim, vamos na verdade tentar apenas introduzir para vocês, né, algumas dessas mudanças legislativas e essas considerações iniciais sobre temas que ainda estão para serem debatidos, porque necessitam de regulamentação, que infelizmente, né, a 14.010 não nos proporcionou isso. E vamos tentar dirimir algumas dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. Então, Beleza. vamos lá, Carol, vamos iniciando. Então, começando, gente, o divórcio extrajudicial, que se tornou depois virtual, né? O divórcio extrajudicial, como todos nós sabemos, é aquele feito na esfera extrajudicial no cartório. Ele já era disposto, vou só ler aqui o número da lei, a 11.441, de 2007, que depois foi incorporado pelo CPC novo em 2015. E lá começa já o ponto crucial. Ele traz alguns requisitos para a gente poder fazer esse divórcio extrajudicial. O objetivo, de fato, quando veio essa legislação, foi facilitar, desburocratizar e criar um meio mais célere e mais acessível a todo mundo para propiciar o divórcio. O Léo mesmo contou aqui que esses conhecidos dele, né, que estão se divorciando agora, estão optando pela esfera extrajudicial. Se tiverem os preenchidos requisitos, é plenamente possível fazer esse extrajudicial, porque é mais rápido, não tem toda aquela burocracia, abre prazo, espera Não, passar uma o prazo, semana, vai para o tranquilamente uma MP, semana você está volta. divorciada. Então, assim, realmente é bem mais célere o processo. Então, aí lá no 733, né, do CPC, que é o que a gente tem hoje de norma processual, ele vem dizendo que para você fazer o divórcio extrajudicial, você tem que ter consenso. É o primeiro requisito. Então, tem que haver um acordo entre os que vão se separar e, pelo CPC, não pode ter menor incapaz. E nesse acordo, você já tem que dispor sobre a partilha de bens, a guarda das crianças, dos filhos e os alimentos. Então, isso vai bem mais rápido, porque simplesmente é uma homologação, se a gente pode usar esse termo, é uma verbação
que o cartório vai fazer. Então, era isso que a gente tinha até então, até antes da pandemia. O CPC facilitando a vida das pessoas para fazerem esse divórcio extrajudicial com acordo. É importante a gente tocar nesse ponto. Carol, Quer só uma falar, Carol? observação. Esse acordo, na verdade, você não pode tratar de menores incapazes, né? Se tiver qualquer menor incapaz na relação conjugal, você tem que, para você fazer o divórcio, na verdade, você tem que ir para a esfera judicial. Isso. É Não um pode ser ponto extrajudicial. polêmico, né? Esse é um ponto Porque polêmico, tem alguns... porque é um ponto polêmico no quesito, vamos supor que as pessoas tenham chegado a um acordo, né? Estão com apenas um advogado, porque não necessariamente vão ter dois, né, atuando na esfera jurídica. As pessoas chegam ao consenso, delineiam um acordo e você tem que ir para homologação no judiciário. Então, querendo ou não, você tem já uma pequena burocracia, uma demora para poder ser feito tudo isso. O que, em relação ao cartório, ao extrajudicial, poderia ter se tornado um pouquinho mais célere também, né? Poderiam ter incluído isso. Se há acordo, não há necessidade ainda necessidade do trâmite judicial. Só que em relação a isso, temos que lembrar que o Ministério Público, né, ele atua na defesa dos direitos e deveres dos incapazes. Então, por isso, vamos continuar sim em relação a um divórcio em que hajam filhos, né, menores ou incapazes, vai ter que continuar via judiciária. Não teve jeito. Uhum. Isso, pois é. E aí que, infelizmente, ou felizmente, não sei, alguns tribunais estaduais, né, em que pese o CPC dizer que não podem ter menores incapazes, no extrajudicial, alguns tribunais estaduais regulamentaram e possibilitaram você fazer o divórcio extrajudicial mesmo com menor incapaz, se já tiver passado pela via judicial. Foi exatamente isso, para suprir essa necessidade do Ministério Público. Eles Facilita, colocaram né? na verdade, eles colocaram isso no caso de guarda, né? Se você já Uhum. teve um acordo de guarda antes, via judiciário, aí sim, não tem por que você ficar questionando, porque o divórcio vai envolver daí só as partes, e no caso de imóveis. Então, se você teve um acordo de guarda regulamentado antes no judiciário, realmente, pode ir via extrajudicial. Só que temos agora Exato. uma pequena alteração, né, Carol? Pois é, aí veio, né, a pandemia, como a gente constatou, né, o aumento da busca das pessoas para se divorciarem, que é uma pena, mas enfim, cada um sabe, né, da sua vida interna corporis. E aí o aumento dessa procura pelos cartórios, justamente porque é um meio mais fácil, mais célere. E aí, nisso, os cartórios tiveram que enfrentar essas circunstâncias que a gente enfrentou e ainda estamos enfrentando, né, ainda que já com mais flexibilização, do distanciamento e do isolamento social. Então, como assim propiciar esse acesso aos cartórios e aí esse aumento da demanda? E aí, alguns tribunais estaduais regulamentaram esses divórcios extrajudiciais virtuais, mas, por fim, veio esse provimento número 100 do CNJ, que, de fato, buscou uniformizar todas essas resoluções estaduais para justamente traçar uma linha comum. E aí, de fato, é muito importante essa resolução 100 do CNJ, porque ela veio trazendo algumas inovações na esfera virtual, eletrônica, remota para acesso aos cartórios, criando esse centro único, né, de meio eletrônico, tratou sobre assinatura digital, sobre acesso virtual, videoconferência. Então, foi uma resolução realmente muito prática, que deu muita praticidade mesmo para o acesso aos cartórios, já que a gente não poderia se dirigir até eles, né? Estava tudo fechado. Nós temos que lembrar que não apenas com a questão da pandemia que o acesso aos cartórios é complicado, né? O Brasil é um país gigantesco. Temos 2.500 municípios, capitais que ficam muito distantes de municípios. Então, vamos lembrar que as pessoas no interior do Brasil não têm o mesmo acesso que nós temos morando aqui. Eu moro em Brasília. Morando em Brasília, eu consigo ter acesso a vários cartórios de registro de imóveis, de ofício. E essas pessoas no interior não tinham isso antes. Essa regulamentação do CNJ, a regulamentação 100 do CNJ, vai facilitar em muito o acesso de pessoas que antes não tinham a menor condição.
né, de se deslocar até um cartório, porque ou leva dias de distância, ou então, gente, 5, 6 horas é inviável para você pensar em você se deslocar da sua residência para chegar a um cartório e tentar voltar no mesmo dia. Uhum. Então, querendo ou não, essa regulamentação, ela trouxe a informática, eu diria, para os cartórios. Facilita a vida de muita gente. Eu não sei quantas pessoas no EBDFAN são advogados e trabalham nessa área de cartório, mas eu costumo trabalhar com isso. Eu estava até conversando antes com a Carol e explicando que eu já cheguei a ter que fazer viagens para várias cidades para poder receber documentação, porque não eram enviadas para mim por via eletrônica. Eu não recebia por e-mail. E eu não estou falando isso de um passado distante, não. Eu estou falando isso de dezembro do ano passado. Uhum. Tá? Até dezembro do ano passado, eu ainda tinha que me deslocar a outras cidades e capitais para poder receber documentos. Então, E é assim, interessante, vamos combinar que isso era muito urgente. sim, nesse ponto que você levantou, um dos pontos desse provimento 100, que facilitou muito a nossa vida, mesmo a gente numa capital, às vezes você precisa reconhecer a firma da sua assinatura num cartório, levar para outro cartório, sai correndo esbaforido, aí leva em outro cartório, e ele já propiciou a comunicação virtual entre os cartórios. Então, nesse provimento 100, o tabelião do cartório de imóveis pode enviar uma informação para o tabelião lá do cartório de notas, pedir para ele reconhecer a firma da sua assinatura e você sem precisar fazer esse deslocamento que a gente estava acostumado a fazer. Então, de fato... Envia uma chave de acesso que facilita muito, né, a nossa vida. E, nossa senhora, gente, eu acho que, assim, para mim, a maior novidade legislativa desse ano foi esse provimento 100. Eu simplesmente estou encantada com ele. A questão é que esse provimento 100, né, embora ele tenha de fato inovado e trazido toda essa possibilidade de acesso remoto aos cartórios, com relação ao divórcio, ele criou, vamos dizer assim, um conflito. Por quê? Limbo, né? Porque quando a pessoa fazia o divórcio extrajudicial normal, sem ser o virtual, ela simplesmente ia até o cartório mais próximo e fazia lá mesmo. E escolhia livremente, é a norma que está lá no CPC. Com a implementação desse extrajudicial virtual, a doutrina, os estudiosos se perguntaram, sim, como ela vai escolher o cartório? Qual é o critério de competência, né? Ela vai escolher o cartório que ela mora, ou o cartório local onde está o bem? Qual o cartório? E, de fato, essa resolução 100, se a gente pode dizer assim, ela ultrapassou as barreiras, alguns dizem, da sua delimitação de competência. Segundo alguns estudiosos, até porque essa resolução ainda não teve muito debate, porque ela tem um mês praticamente, ela vai dizer, essa resolução, que se tiver uma atividade econômica ou um aumento econômico desse procedimento a ser feito virtualmente, deve ser escolhido o cartório daquele local econômico. Trazendo para o divórcio, se eu estou fazendo, então, uma partilha de bens, ainda que de forma consensual, eu vou ter que escolher o cartório onde está o bem, e não o cartório onde a gente está domiciliado, eu e o cônjuge que estamos nos separando. E aí os estudiosos da doutrina falam, não, mas isso, o CNJ não tem competência para tratar sobre critério de delimitação de competência. E mais tratou. Porque isso está invadindo, inclusive, uma esfera de competência, né, que é constitucional. E vamos lembrar que a LIMBID trata, na parte de direitos de sucessões, em relação à questão do imóvel, sucessão e tudo mais. Então, assim, se é feito por lei, né, como você pode regulamentar isso através de uma resolução do CNJ? Então, são considerações que, assim, a possibilidade de anular um ato desse, se não for feito no cartório correto, como é que quais são os parâmetros legais para isso, as consequências jurídicas? São coisas que eu não acho que chegaram a ponderar. Exato. Deixa eu aproveitar o gancho e trazer uma questão, porque essa discussão foi uma discussão que ocorreu, inclusive, a nível nacional no IBDFAN, tá? Uhum. Tivemos essa discussão, foi feito um divórcio, foi até aqui em Brasília, né, no cartório de Brasília, com a Renata, nossa colega de Pedemana do IBDFAN-DF, e um cliente dela estava em um estado, um outro cliente em outro, e ela fez o divórcio aqui. Aí surgiu essa discussão.
Ah, mas é competência. O Mário Delgado foi o primeiro a falar exatamente isso, Carol. Mas vem cá, o CNJ tem competência para fazer isso? Né? Então, Pois é. se existe a possibilidade do presencial eu fazer em qualquer lugar, só bastando recolher lá no estado, por que no virtual vai limitar? Exato. Né? Então, exato, essa é a nossa consideração. E, Léo, tem outro detalhe. Eu fiz um divórcio ano passado de uma brasileira que mora na França. Ela teve que vir fazer aqui no Brasil. Foram casados aqui no Brasil, era mais rápido, né? E mais barato também fazer aqui no Brasil. Se você para pensar nisso, por que não, né, as embaixadas terem essa possibilidade também, já que é feito os registros lá? Na resolução de CNJ, a gente não tem isso, não tem nenhum parâmetro para você fazer. Ficou então, muito vago. Mas nesse caso seu, Léo, como é que eles resolveram? Não, foi feito inclusive um artigo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Saiu no site do IBDFAN. Compartilhei no bate-papo aqui com todo mundo. A Renata traz todo um estudo, toda uma fundamentação. Ficou muito bom o artigo da Renata, onde ela fundamenta toda essa questão da competência e tudo mais. E eu entendo que, infelizmente, existe essa lacuna para a gente, advogado. Eu acho que a gente acaba tendo uma limitação onde não deve. Né? Então, exemplo. É porque a gente pensa nas consequências jurídicas de alguém querer anular o ato. Essa que é a questão. Né? Enquanto está todo mundo de acordo, beleza. Mas, assim, e se a parte alegar coação não estão presente, na verdade? Então, o fato de você ter o advogado numa cidade, as pessoas em outra, mas você pode ter. Aqui, ó, a pessoa, o tabelião vai certificar que você está ali. Mas você não tem uma visão 360, Léo, essa que é a questão. Uma visão ampla não tem. Não tem uma visão mas ampla, essa discussão então vai você não tem para a noção. esfera judicial Isso também, já é mais caso. uma outra discussão para isso. Daí, não, por isso eu estou questionando a necessidade de uma regulamentação nesse ponto. Legislativa. Porque se você tiver uma regulamentação, você não vai ter essa discussão posterior. Né? A pessoa não vai poder fazer alegações infundadas. Não, e a gente fica mais simples daí. A gente tem que ter em mente que esse momento de pandemia, de virtual, era uma coisa passageira que não é mais. Né? Não, eu acredito que essas questões chegaram para ficar. Gente, a internet está aqui desde os anos 80, nós estamos em 2020, tem basicamente 40 anos que as pessoas se comunicam pela internet. Né? Então, determinados atos já poderiam estar sendo feitos via virtual há mais tempo. Na Justiça do Trabalho, Léo, não sei se você lembra a polêmica que foi quando começaram a fazer as conciliações online. Nossa, as pessoas pulavam de 3 metros de altura, achando um absurdo. Como assim você fazer? Mas é uma conciliação, é um acordo. Mas vamos voltar aqui para o divórcio. Voltando para o divórcio. Então, qual que é a nossa conclusão? Que é esse ponto que o Léo levantou, né? Muito recente. Estão começando a ter esses casos de conflito de competência, né? De um está num estado, outro está no outro, e o bem está em outro às vezes. Então, acho que realmente é uma questão da gente a se pensar quando for escolher a modalidade, principalmente a virtual, porque a virtual justamente pressupõe que não existe local territorial, e ela vem impondo uma limitação territorial. É mais complexo ainda. O que gera ainda mais mas não é para facilitar, está criando critérios, mas também não pode criar o critério territorial. E aí, mas, como a gente mesmo conversou, e a Carol, é o que está nos ajudando nesse momento, né? Deveria ter, ou seja, pela 14010, uma regulamentação legislativa sobre esse critério para os divórcios ou para os atos virtuais. Não tivemos ainda. E a gente acredita que é o que temos e tem todos os benefícios essa resolução do CNJ, porque finalmente ela unificou todos os procedimentos virtuais, remotos, eletrônicos dos cartórios. Então, hoje a gente já tem uma fonte que a gente pode consultar e não ficar dependendo de tribunal A ou B ou C ou estado, cada estado regulamentando da forma que entender. Então, é uma inovação esse divórcio extrajudicial virtual, que eu acho também, como o Léo disse, Carol disse, que vieram para ficar. Eu acho que a gente vai utilizar isso porque facilita e
permite que a parte não precise se deslocar, às vezes, de um município para a capital, ou de uma capital para outra, ou de um país para o outro. Então, é um ponto que merece ainda ser estudado, essa questão do critério territorial, mas é o que temos por um momento. Nesse momento, meio da pandemia, se a gente pode dizer, ou quase saindo dela, a gente ainda tem esse problema legislativo, essa lacuna, ou esse limbo jurídico. Aí, gente, eu pego o gancho, eu não sei se Carol ou alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto que não parece ser tão problemático, antes da gente passar para o próximo? Acho que estão sem perguntas. Então vou seguir. Agora sim a gente vai para o mais complexo, pegando esse gancho do divórcio extrajudicial, que é justamente o divórcio impositivo. E aí sim a gente entra num limbo total jurídico, limbo legislativo total, porque não existe nenhuma regulamentação do legislador. O divórcio impositivo, né, para todos aqueles que estão nos acompanhando, acho que alunos, é aquele divórcio em que o juiz substitui a vontade de um dos cônjuges e impõe o divórcio, bastando que um peça. Isso vale tanto para a esfera judicial quanto para a esfera extrajudicial. Na esfera judicial, e foi por isso que a gente trouxe esse ponto aqui para debate, porque a gente teve 2 decisões recentes desse ano, uma aqui em Brasília, né, lá no Fórum de Águas Claras, outra em Santa Catarina, em que os juízes determinaram liminarmente o divórcio sem ouvir a outra parte. Gente, e vamos lembrar que via liminar não teve citação da outra parte, tá? Isso. A parte sequer sabe que tem um processo contra ela. Contra ela não, né? Um processo de divórcio correndo. Então, assim, você está sendo divorciado sem saber. Isso. E aí, para elucidar aqui o debate, eu gostaria de trazer as palavras do juiz, para ninguém falar que eu que estou... A gente não teve acesso, acho que ninguém, né? Porque é uma adesão em segredo de justiça. A gente teve os meios de comunicação que transmitiram trechos dessa decisão. Então, segundo o juiz, e esse que acho que é um ponto técnico que a gente precisa realmente aprofundar, caberia esse divórcio impositivo na esfera judicial ainda, por enquanto, antes da gente ir para extrajudicial, porque, segundo ele, a parte não demonstrou que não tinha dúvidas de sua vontade de se divorciar. E aí ele, então, liminarmente, fez essa imposição. Bom, se a gente está numa esfera liminar, claro, existe o fumus boniuris, né? Aquela probabilidade do direito, mas existe, de fato, uma certeza que pode levar o juiz a fazer esse tipo de decretação. Acho muito e não é só temerário. Esse problema. Quando a gente estava discutindo antes sobre esse tema, né, da inclusão do divórcio impositivo, eu e a Carol, a gente estava muito, não vou dizer receosa, mas assim, ficamos muito espantadas com essas decisões, exatamente porque como você concede um divórcio liminar de uma pessoa que não sabe que está sendo, né, divorciada, nesse caso, e como assim o juiz criou um direito assim, digamos, criou uma legislação nova, inteira, em relação a isso. Nós temos meios jurídicos para fazer o divórcio correndo normalmente, porque você tem que escutar a outra parte, você tem que saber as necessidades, você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa hipossuficiente, se é uma pessoa doente que necessita, né, no caso de uma pensão alimentícia ou algo. O dever de solidariedade entre o casal é muito importante. Então, uma medida liminar nesse caso, né, no meio. Exato. E uma medida liminar nesse caso, você rompe o vínculo conjugal e você não está dando direito à outra parte explicar se ela tem, né, alguma necessidade ainda em relação a esse casamento. Então, se ela tem algum direito, alguma expectativa em relação a esse casamento. Eu acho que não é nem só... Diga. Desculpa de novo atrapalhar, mas a Josane eu ia falar justamente isso. Aí eu vou avisar para o pessoal, quem quiser se manifestar, só habilita o seu microfone, aí pede a palavra e fala, porque fica mais fácil para a gente não ficar interrompendo vocês, tá bom? Ótimo. Eu acho que a sua colocação acho que é nesse tema aqui, né? Não, a minha pergunta é a seguinte, eu tive em vários divórcios
a gente pedia, sempre liminarmente, a gente pedia que o juiz decretasse o divórcio para resolver os outros problemas depois. E essa foi uma dificuldade que a gente sempre teve, porque o juiz fazia o seguinte, ele deixava lá para o final, depois de 1 ano, para decretar o divórcio. Então, eu, particularmente, sou a favor de decretar o divórcio, pelo menos o divórcio. Agora, claro que o fato dele decretar o divórcio liminarmente não significa que ele está resolvendo todas as outras pendências do divórcio. Isso facilita, eu acho que, e muito, a pessoa se divorcia, ok. Isso não quer dizer que pensão, partilha e uma série de outras pendências não serão resolvidas. Mas eu acho, isso é o que eu acho, né? A minha experiência é que isso facilita muito mais do que aquela pessoa ficar atrelada à outra até o final do divórcio e 1 ano, 1 ano e meio depois, e até muito mais, dependendo do tipo de processo que é, o quão litigioso ele é, porque assim, a pessoa, basta ela querer se divorciar. É um direito potestativo dela. Então, por que não? Por que não o juiz decidir logo? Você quer se divorciar? Ok. É diferente porque tem muita gente que vê filme americano e pensa assim, não, eu não vou dar o divórcio para ela, eu não vou dar o divórcio para ele. Não existe isso aqui no Brasil. Então, assim, já que é um direito meu, um direito potestativo, por que eu tenho que esperar o final do divórcio, entendeu? Claro que eu também concordo que todas as pendências depois têm que ser resolvidas. A pessoa está divorciada, mas vinculada a todas aquelas pendências. Eu acho que isso facilita a vida, porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, a outra parte, que não quer o divórcio, ela faz de tudo para manter aquele processo, porque ela tem a sensação que, enquanto aquele processo está correndo, aquela outra parte está vinculada a mim. Entendeu? Então, eu acho que o divórcio impositivo não é de todo ruim. Sabe? Sandra, eu entendo. Assim, o nosso ponto é em relação, na verdade, não é questão que você vai discutir depois ou não a partilha de bens, óbvio que isso tem que ser discutido. Mas o nosso principal ponto é em relação à situação. A pessoa sequer sabe que está sofrendo um processo de divórcio. Eu acho que existem meios no devido processo legal para você, por uma decisão interlocutória, ser feita essa parte. Agora, via liminar antes de citação é muito não, eu entendo. Estranho, sabe? Eu entendo isso, mas olha só. Eu entendo Sandra, isso, eu fui procurar no direito comparado os países que têm divórcio impositivo. Os países que têm divórcio impositivo, 90% deles são de origem muçulmana, porque eles aplicam a Sharia, tá? Onde as mulheres não têm direitos. Não tem direito. Pronto, acabou. Quem tem o direito de se divorciar são os homens. Então, se nós começarmos a observar os países que aplicam divórcio impositivo e querer trazer isso para o Brasil também, nós temos que lembrar que no Brasil não são todas as mulheres que têm curso superior, que têm entendimento legislativo e muito menos que têm autodomínio, né? A violência doméstica é um fato no Brasil. Sim, inclusive aumentou muito com a pandemia. Então, se você cria um divórcio impositivo, né, essa possibilidade, e num cenário como temos no Brasil, de um país ainda infelizmente machista e com muita violência doméstica, a gente não sabe o que pode acontecer. Sabe? E mais, como esse ponto a Carol tocou, essa consequência de um usar o divórcio como retaliação, o outro sequer está sabendo o que está acontecendo, o outro usa. Um ponto que a gente ficou preocupada, e se usar para fraudar alguma execução, já que ele vai colocar um marco temporal ali para findar a comunicação de bens. Então, a partir dali, eu posso fraudar algum tipo de execução ou não. Então, foi esse ponto que nos preocupa, Carol, a citação. Desculpa interromper, mas até acho que pegando o gancho do comentário da Zoe, que a Sandra colocou, que aí a gente está falando em efeitos, mas até a Sandra mandou no bate-papo. Que foi definido o momento da ruptura da comunicação patrimonial, que aí vem desse seu comentário agora, né? E quais seriam os demais efeitos que seriam afetados?
porque os alimentos precisam ser condicionados ao rompimento do vínculo. Não, você rompeu o vínculo, né? Mas teria direito aos alimentos. Condicionaria ou não. E também, aí ela comenta, também não vejo prejuízo dos demais efeitos, porque seria um direito potestativo divorciar. Né? Até para sim, a gente não está questionando o direito da... Essa questão, nós não estamos questionando o direito da pessoa poder se divorciar. Isso é um argumento, inclusive, que foram usados nas decisões. A questão é que, nós começamos a estudar esse tema, e eu sou formada, né, em Direito já há alguns anos e fiz mestrado em Direito das Relações Internacionais. Estava até conversando com a Carol sobre isso. Quando eu vi essa decisão sobre o divórcio unilateral, eu falei, bom, gente, eu nunca ouvi falar isso nos países ocidentais. Então, fui procurar onde é aplicado esse tipo de direito, né? E quando você observa os países que estão utilizando isso e como é utilizado, dá muito receio da aplicação dele no Brasil. Tá? Mas sabe exatamente por conta disso. Da falta de legislação. Então, sim, aí esse é outro... o divórcio impositivo, então, ele não é ruim. O problema dele é que falta legislação, porque na hora que houver uma legislação para determinar qual o marco, quando é que rompe o vínculo, então eu acho que a gente tem que buscar mas aí se você para para pensar pela legislação. Calma, né? Mas o ponto é que a gente tem até um projeto de lei tramitando para incluir o 733A, né, no CPC, para de fato possibilitar. Mas eu acho que vai um pouco, Josi, no cerne técnico assim, do divórcio. Por quê? O que eu vejo? Tantas liminares, não na esfera familiar, mas os juízes com muita cautela na hora de decretar uma liminar. Não, vou ouvir primeiro a outra parte em 10 dias e decreto, pelo menos para ela saber que existe. Ela não precisa esperar. No caso do divórcio dos meus pais, eu falo isso como você mesmo disse. Foi isso, uma lenga. Porque um ficou esperando acabar o outro e aquela coisa não resolvível na família. Foi então, desnecessário. Mas poderia, pelo menos, uma forma, se for mais célere, cita, dá 10 dias e decreta aquele marco. O problema é que às vezes a gente fica assim, e se a outra parte está na casa, vivendo a vida, de repente chega uma decisão, estamos divorciados, mas o que aconteceu? Como assim? Mas e aquilo que a gente tinha? Sabia, e aquilo... Eu concordo. Então é uma interferência, concordo, eu acho, assim, demais. Porque no casamento, você precisa de duas vontades, livres, é um negócio jurídico, toda a doutrina, quase toda diz, né? É um contrato especial, então você tem que ter as duas vontades, testemunhas. Se não tiver a vontade, gera milhares de impedimentos. Então você tem toda uma proteção normativa para o casamento por causa dessa liberdade. E aí, de repente, para desfazer, passa por cima. Então, mas eu acho que Mas você concorda que pode ser uma coisa nem tanto o céu, nem tanto a terra? Com e certeza. Que esse divórcio impositivo veio para nos mostrar um outro lado, que se é ruim ficar 2, 3 anos esperando um divórcio acontecer, como você sabe, é ruim também você um dia bater teu marido aqui e dizer, olha, estamos divorciados. Concordo com isso. Sim. Só que eu acho que, para mim, se eu tivesse que escolher, eu sou bem sincera, eu prefiro o impositivo do que aquela lenga-lenga de 2, 3 anos. Então, o que acontece? Vamos fazer um meio termo, vamos buscar uma legislação para que se houver liminar, o juiz tem que determinar 3 dias, 4 dias, pelo menos para citar, pode ser um tempo menor, entendeu? Exato. Mas vamos essa que é a questão. Exatamente. Essa que é a questão que a gente estava levantando, eu não discordo. né? Você tem que... Essa que é realmente a questão que a gente estava levantando. Na verdade, se você... Criando a legislação do divórcio, digamos, mais célere, havendo a situação, ele deixa de ser impositivo. Porque a outra parte sabe que tem um processo. Se vai querer entrar na relação processual ou não, daí o problema é dele. Né? Ou dela. Concordo, O meio termo você sempre é o melhor, você só facilitaria, exato, você só facilitaria digamos, a celeridade processual. E o outro ponto que a gente levantou, até no nosso tópico, a gente colocava divórcio impositivo versus a mediação. Porque a gente tem hoje todo um trabalho de nós, advogados, e de toda a legislação para estimular a mediação. E, de repente,
esqueceu-se a mediação, o juiz já foi lá e, não, pelo menos então marca uma audiência conciliatória urgente ou faz aquilo em 10 dias para depois resolver, mas porque parece que vai contra todo o arcabouço que está sendo criado para viabilizar uma melhor solução para as partes. Aí, quando é justamente uma solução de um vínculo emocional, familiar, sentimental, de repente o juiz passa e tá bom, ok, já que um quer, claro que a gente sabe que quando um quer, o outro não tem como, ele não vai continuar. E claro, 3 anos é horrível, porque fica todo mundo, a família inteira num limbo, sem saber o que está acontecendo, esperando 500 prazos. Mas o nosso medo é essa substituição da vontade da parte pelo judiciário. Claro, com todos esses benefícios. E, Josi, eu pego o gancho dessa sua colocação. Quando a gente vai para a esfera extrajudicial, que foi onde a gente teve algum tipo de, se a gente pode dizer assim, né, regulamentação, alguns cartórios estaduais, né, eles passaram a permitir, na via extrajudicial, o divórcio impositivo. E aí o contrassenso, que é doido, porque se na via extrajudicial, como a gente acabou de levantar, você tem que ter um acordo, um consenso, como é que eu vou ter um divórcio extrajudicial impositivo? É um contrassenso. E aí, de fato, nesse caso Não, é contra leges, gente. Né? Então, de fato, é um instituto que eu acho que precisa... Não tem como você aplicar um instituto assim. Você tem que aprofundar mais o debate, o estudo, para a gente conseguir evitar esses extremos. Na esfera extrajudicial, o impositivo. Aí vem um juiz e passa pela vontade da outra parte, sendo que para casar teve todo um rito, todo um procedimento legal de bens, para descasar foi... Então, assim, eu acho que, claro, é muito ruim você esperar 3 anos para você conseguir vender uma casa, ou para, de fato, você sair de casa, ou você ficar com os filhos não ficarem naquele... Mas você está sem receber uma informação, está divorciado. Então, você ser pego de calça... Pelo menos os 10 dias de citação são suficientes, né, gente? Não precisa ser tão rápido também para ser em 24 horas, mas 10 dias de prazo, poxa, não é tanto assim para esperar. Exato. E aí, Josi, dando essa continuidade ao seu raciocínio, imagina a que ponto a gente pode chegar se esse divórcio impositivo ele não for bem estudado e elaborado. A gente vai poder chegar a ter um divórcio extrajudicial, impositivo e virtual. Olha que coisa mais insana. Não, justamente... o extrajudicial, ele tem a base do acordo. Então, ele não pode ser impositivo. Porque mas tiveram, para ser extrajudicial, tem que ser o acordo, né? Pois é, mas infelizmente alguns cartórios fizeram, aconteceu, né? Isso. Eu acho que o primeiro foi em Recife, se não me engano. Sim. Tenho a impressão Recife, que foi em Recife. Maranhão. Sim. Isso. Agora, então, a gente... uma coisa que vocês disseram, e eu fiz uma analogia, com relação ao cartório, o extrajudicial, quando tem menor, né? O provimento 83, que fala sobre o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva extrajudicial, agora o provimento 83 diz que tem que haver interferência do Ministério Público. Né? Isso poderia ser utilizado também, porque se tiver criança, se tiver adolescente, se tiver menor incapaz, não tem como fazer. Por quê? Porque o Ministério Público tem que interferir, né? Como fiscal da lei e defendendo os interesses das crianças. Aí eu fiquei aqui, conforme vocês foram falando, eu fiquei pensando nisso. Poxa, por que não, assim como o provimento 83, por que não pode, no caso do divórcio extrajudicial, aplicar isso? Legal. Porque mesmo que demore um pouquinho mais, ainda é melhor do que ir para o judiciário, né? Então eu fiquei pensando, será que pode? Eu só estou aqui jogando lenha na fogueira, entendeu? Mas eu achei super interessante o que vocês falaram e eu acho que poderia ser feito se tivesse um provimento do CNJ dizendo, olha, pode fazer divórcio em cartório tendo incapaz. Porém, é impositivo que o Ministério Público interfira no feito.
Ia facilitar Sim, muito a vida. Muito. Eu sempre fui muito a favor de qualquer tipo de acordo. Legal. Né? Principalmente se você consegue resolver via extrajudicial, eu acho perfeito. Eu sempre converso com os meus clientes para ver se tem a possibilidade de qualquer tipo de acordo em todas as ações. Porque eu acho desnecessário ingressar no judiciário se nós somos pessoas, né, capazes e que tenham determinada ponderação e raciocínio. As pessoas podem sentar, vamos dialogar, gente, principalmente na área do direito de família. Se você constituiu uma família ou foi um namoro, união estável, independente do que seja, né, teve um determinado vínculo, né, teve um afeto em algum momento. Então vamos sentar e vamos conversar e tentar resolver isso pela via amigável. Não tem por que ficar discutindo no judiciário. Eu concordo plenamente. A maioria dos meus divórcios, eu acho que até hoje, acho que foi talvez 1 ou 2 que foram totalmente sem acordo, né? Que foram litigiosos até o fim. O resto eu perco um tempo enorme anteriormente, faço reunião com um, reunião com o outro, com o advogado do outro, papapá, porque eu acho importante. Eu acho importante que as coisas, cada um perde um pouquinho no acordo, mas todo mundo ganha no final. Né? Sim. Então, assim, se a gente consegue fazer um acordo, mesmo tendo criança, adolescente, olha que maravilha você poder fazer no cartório, tá? O Ministério Público vai, intervém, está tudo certo, todos os direitos das crianças estão preservados, ok. Quanto tempo isso ia demorar? Um divórcio hoje sem criança, sem menor, dá 1 semana. Que durasse 1 mês, 2, era muito melhor. Né? E se a gente aplicar a gente essa esfera virtual, o judiciário, né? Exatamente. Exatamente. Né? Porque para que tanto processo numa vara de família que poderia estar decidindo questões muito mais importantes, questões que são realmente conflituosas, né? Porque aí o Ministério perdendo Público tempo resolvendo problemas que são acordo. Exato, e o Ministério Público estaria agindo apenas para ver se os interesses daqueles menores está sendo preservado. Então, é algo que ele não interferiria no divórcio em si, mas apenas no direito dos menores. Então, é muito mais fácil do que ficar naquela fila, né, de divórcios com litigiosos e outros acordos e você ficar esperando. Não. Gente, desculpa aí eu estar polemizando. Não tem problema. Não, é ótimo, eu até anotei o aqui, tema de vocês. Essa 83 é muito boa, essa resolução que você falou. E eu achei isso muito interessante, porque eu fico pensando assim, quando você falou assim, o divórcio dura 2, 3 anos dos litigiosos, por que demoram tanto tempo? Porque nós temos uma série de acordos que os juízes têm que ficar homologando antes, que são acordos, né? Querendo ou não, que podiam sair da fila. O juiz e o Ministério Público, exato, não estavam lá na fila, não estava atrapalhando os outros processos que realmente têm litígio. E se a gente pegar esse provimento agora sem da esfera virtual, imagina como ia facilitar. Fazer ainda virtualmente, com uma chave eletrônica, podia até fazer videoconferência, porque está tudo regulamentado. A nossa vida ia fluir das pessoas com toda a proteção. Eu não sei o que o IBDFAN pode fazer por isso, mas acho que, Leonardo, mas acho que cabia, sei lá, um movimento nessa direção, né? Eu acho. Muito bom. Né? Nessa direção. Então, já vou te antecipar que a gente já está trabalhando. Legal. Tá? O Provimento 100, a gente já está trabalhando nesse projeto. Tanto que a Renata já fez o artigo e a gente já está fazendo um levantamento. Só que não é muito competência nossa DF, né? Sim. É mais competência a nível nacional. Então, a nível nacional, mas a gente pode instigar, né? A gente pode dar o pontapé inicial, né? Eu acho que esses debates que a gente vai fazendo, né, Léo, servem exatamente para isso, para instigar um movimento maior para efetivar essa legislação. Vamos conseguir regulamentar tudo que é necessário. Exato. Né? Não vamos ficar dependendo de repente, CNJ baixar um regulamento. Não, também precisamos de uma legislação específica para isso. Só que nessa questão do provimento 100, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, exemplo, qual o maior interessado em resolver a questão da competência? Eu, advogado. Verdade. Nós, advogados. Porque assim a gente pode, aqui em Brasília, fazer divórcio. Primeiro, que Brasília, querendo ou não,
é o melhor estado para mexer com cartório, porque o concurso é barato. E a gente tem uma estrutura, né? Segundo ponto, a gente aqui em Brasília, a gente consegue ter um acesso, grande maioria dos cartórios, tem um acesso muito bom e um serviço muito bem prestado. Então, por exemplo, tem cartório aqui que você nem sai do seu escritório. O cara vem aqui, você entrega a documentação, Exato. ou manda por e-mail e assina. Então, meio que dentro dos cartórios vai existir uma discussão em reserva de mercado. Daí esbarramos no problema econômico. De abordagem, por isso que está sendo discutido, está sendo trabalhado, está sendo uma coisa assim, porque aí vem a discussão da reserva de mercado. Se o CNJ quiser prevalecer uma competência nesse sentido, que eu acho que é a correta, de ser, se no presencial não precisa, então no virtual não vai precisar. É meu entendimento. Aí vai beneficiar a gente, como advogado, no todo, né? Mas os cartórios em si, não de outros estados, não olham esse provimento 100 com esse olhar. Sim, que eles vão ser desfavorecidos, né? Ele tem uma lógica, porque todo mundo vai fazer o quê? Vai vir fazer divórcio em Brasília. É mais barato. Então, imagina os cartórios de cidade pequena, né, Léo? Que a arrecadação é pouca. Querendo ou não, assim, uma cidade pequenininha, gente, de 10 mil habitantes, tem às vezes um cartório que é ofício para tudo. Então, e eles não têm uma arrecadação muito grande. Se você liberar a competência para fazer em qualquer lugar, esse cartório é capaz de fechar a cidade. Exato. Vai virar a guerra fiscal dos divórcios. Mas assim, eu acho que essa discussão é muito maior do que a gente pensa, mas eu Concordo. acho que a melhor pessoa para propor isso daí tem que ser a OAB Nacional, a OAB Federal, porque eu acho que a defesa dos advogados em si, entendeu? Porque se não tem essa privação para o presencial, não deve ter para o virtual, é o meu entendimento. Agora, essa questão de briga de mercado vai existir, né? Tem uma consequência, ou aumento do DF, ou vai manter assim. Já existem vários projetos junto ao Congresso para aumentar. Ainda não passou e espero que não passe. Mas os custos de cartórios aqui. Mas o levantamento que eu tenho e as informações que eu tenho, diferente à questão da discussão da competência, são essas. E, de fato, existe uma grande barreira de outros estados, pessoas que são cartorários, o dono de cartório, tabelião, e eles não fazem essa interpretação do dispositivo do provimento 100 da forma que a gente está trabalhando. É uma outra forma. Para eles tem a restrição e para eles tem que ser aplicado de acordo com o que está lá na interpretação que eles fizeram do provimento 100. A gente, eu faço uma interpretação da forma que foi o artigo que a Renata publicou, que eu compartilhei aqui, depois o pessoal dá uma olhada. Exatamente nesse sentido, tá? Se não tem, se tem essa lacuna legislativa, eu acho que tem que aplicar. Se o presencial é mais complexo, porque o virtual vou fazer diferente, então eu vou nessa linha. A gente aqui do IBD Fundec, a gente fez um levantamento já sobre isso. Já pedi para a Comissão de Assuntos Legislativos fazer um parecer, já recebi. A gente está fazendo algumas alterações e vai encaminhar para o Nacional. Se for o caso nacional, manda para a OAB, faz essa ligação e tudo mais. Mas o nosso papel aqui já está sendo feito. Tá? A gente não pode dar muita publicidade a isso porque ainda está muito embrionário. Então, às vezes você traz esse tipo de trabalho, não vai para frente porque de repente vem uma outra instituição, aí começa a já arrumar a confusão. E é um tema muito delicado, tá, gente? É um tema muito delicado. Na verdade, não é só questão de direito, né? Aí estão envolvidas outras questões que, infelizmente, afetam e não deveriam afetar, né? Deveriam, mas a gente acaba ficando na mão, não nas questões de direito, mas outras questões financeiras, inclusive, né? E isso é muito ruim, porque para a gente que é advogado, se a gente pudesse agilizar a questão de divórcio e outras questões mesmo, como eu já até conversei com o Léo sobre o reconhecimento da
da parentalidade socioafetiva, que o próprio cartório negou, e aí eu tive que fazer judicialmente, né? Então, assim, mas a gente não está preso somente a questões jurídicas. Existem outras questões. E até para as pessoas, né, resguardar o acesso mesmo das pessoas a utilizar o seu direito fundamental, né, que é o via do cartório para a sociedade é muito mais eficaz, até porque o Poder Judiciário hoje está mais rápido, né? E bem mais barato também, né, se a gente para pensar. Com certeza. Porque se você consegue resolver tudo no cartório, é muito mais econômico do que você ir para a esfera jurídica. Mas o mais barato vai depender do estado. Então, exemplo, eu tenho um cliente que veio do Rio, ele veio para Brasília, ficou no hotel, pagou passagem de avião, veio ele e a esposa, fizeram testamento, procurações, vários atos aqui em Brasília. O custo que ele teve de tudo isso, fora os honorários, era mais barato do que o custo só de cartório do Rio. Nossa. Tá brincando? Só de cartório. Então, isso daí é muito delicado. É muito delicado. Então, às vezes, em Brasília, o cartório é muito melhor, mais barato. Mas em outros estados, não. Em outros estados... Não é nem só a questão de custo processual, né? Das custas de... Além da gente ter a grande diferença de estados, mas o custo daqui... eu acho que a gente ainda tem um atrativo até no DF comparado a outros estados. Os cartórios são muito solícitos de te mandar algum documento por e-mail, alguma coisa assim. Eu estou fazendo um inventário, por exemplo, que é de Olinda, e eles só mandaram por conta da pandemia. Falei com ele hoje de manhã, olha, doutora, isso nunca ia acontecer antes. Então, assim, já aqui em Brasília, a gente tem essa facilidade, praticamente quase que rotina, né? Habitual, de você pedir, paguei e mandar. Então, talvez, como a Jo falou ali, vai além do direito, em casos como esse, talvez seja, infelizmente, o direito fica até de escanteio, né? A questão econômica e política, assim, superam muito, e aí a questão técnica do direito mesmo é quase ignorada. Agora, só para poder até compartilhar com vocês, não sei se todos já fizeram, eu tive um divórcio, que eu fiz até com foi o meu escritório de um lado e o escritório da Renata e da Priscila de outro, né? Era um divórcio, não tinha menor, não tinha filho, e a gente conseguiu fazer, assim, um dia, na hora. O que aconteceu? A gente fez aquela audiência pré-processual, né? Então a gente agenda a audiência pré-processual, você paga o valor das custas e leva toda a documentação para a audiência. Ali é feita uma ata do acordo, a ata é homologada e pronto, finalizou. Aí aquela documentação vai ser digitalizada e vai virar um processo. Então você resolve tudo no ato só. Então, para muitos advogados, às vezes está com uma certa pressa, essa audiência pré-processual é uma boa saída. Eu acho que nesse caso de divórcio unilateral ou impositivo, qualquer um dos dois nomes aí que o pessoal vem usando, seria interessante, de repente, que fosse feito um contato nesse sentido, nem que seja uma intimação, sei lá, usa um dia, ou então faz uma audiência pré-processual, entre aspas. Gente, WhatsApp! De fato, né? Eu sou assim da linha que, para mim, advogado é muito bom, é rápido, olha, pelo menos assim, foi decretado divórcio, está divorciado. Nesses casos que o cliente procura a gente, que é o divórcio muito rápido, ele tem alguma justificativa, ou vai casar, ele tem alguma justificativa, né? Sim. Então, para dar resposta para o cliente, de repente, porque a gente sabe que ainda é um entendimento ainda minoritário aqui em Brasília, não é todos os juízes que entendem dessa forma. Inclusive, o Rafael Calmon, que é um juiz lá do Espírito Santo, que é do BDFAN Nacional também, ele, salvo engano, também é contra o divórcio, ele tem as fundamentações dele. E eu sou muito assim, eu ainda não tenho uma decisão formada se eu sou contra ou sou a favor. De fato, eu acho que é um pouco delicado. Não é só a decretação de divórcio, olha, você está divorciado. Não é só isso, aquela decisão. Aquela decisão tem muito mais valor do que só isso.
né? Exato. É o que vocês falaram. Sim, ela tem Não consequências seríssimas, não é Exato. assim, divorciou. Porque o meu receio todo é exatamente esse. Não é só aquela decretação, olha, você está divorciado. Não, não é só isso. Tem várias repercussões. E é aí que eu fico com medo. Então, eu ainda, de fato, não tenho nenhum posicionamento maduro para dizer estou a favor ou contra. Até mandei já aqui, inclusive, um artigo do Flávio Tartucci, que está no IBDFAN, que fala do projeto de lei também, fala um pouco sobre Isso, eu li isso. para quem quiser dar uma olhada. É bem interessante até. Mas eu Sucinto e confesso interessante. que eu concordo com vocês aí nessa linha do medo, né? Também. Vamos devagar. Léo, o que mais me assustou nesse divórcio impositivo foi que a primeira coisa que eu pensei foi fraude contra credores. Não sei por quê. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi fraude contra credores. Tá muito comum. Mas é importante que ele tenha vindo, eu acho, porque é aquela coisa, ele está impactando e fazendo todo mundo pensar. Certo? Fazendo os advogados pensarem, juízes, todo mundo. E isso é bom. Porque quando está muito parado, não é bom. Todo mundo na zona do conforto não é bom para ninguém. Né? Josi, na verdade, eu acho que foi bom isso para pensar em facilitar o extrajudicial. Exatamente. Porque, assim, a partir do momento que você facilita o extrajudicial, como a gente estava comentando, né? Deixando que seja feito com menores, bens, o que seja, gente. Vamos facilitar. Se tem acordo, fica extrajudicial. Acabou, não vai ter problema. Aí você já tira todo aquele peso do judiciário e você não tem mais anos. Então, não tem daí a necessidade de fazer tão célere também, né? Não precisa ser em 24 horas. Vamos fazer uma citaçãozinha só. De repente, monta um núcleo, né, no próprio MP que vai atender aos cartórios. Isso, exato. Solução tem. Tendo boa vontade, solução tem. Gente, eu vou ter que me despedir de vocês, porque eu tenho um compromisso agora, é uma pena, eu estou adorando a discussão, estou amando. Mas eu vou Obrigada pela participação, viu, Josi? Desculpe interromper vocês, tá bom? Beijo para vocês. Não, foi bem-vinda a participação. Vocês estão de parabéns, hein? Tchau. Obrigada. Tchau. E, Léo, só para concluir esse ponto do divórcio unilateral e suas consequências, a gente ficou elucubrando. E se a parte quiser recorrer? Aí entra com agravo. Mas ela vai dizer, eu quero divorciar, mas eu não quero agora. Imagina o direito, até o direito de recorrer da parte. Na verdade, assim, na prática, qual vai ser a fundamentação plausível, a não ser uma fraude, alguma coisa nesse sentido, que ela vai trazer no agravo? Não. Calma aí, excelência. Vamos divorciar agora, não? Tem outras coisas a ser discutidas? Não, pode ser sim. Não, assim, poxa vida, nem sabia que a gente estava divorciando, ainda estamos na mesma casa. Né? Porque acontecem situações surpreendentes, Léo. Eu, na verdade, fui buscar informações sobre isso. Eu tinha comentado com a Carol na ONU, né? Eu encontrei um material que é um guia de práticas de divórcio no direito internacional. E aí, os comentários de diversos, assim, eles relacionaram diversos países, inclusive o Brasil está lá. Foi citado como um dos países que a gente tem um processo legal para ser feito o divórcio. E eles comentam sobre isso, né? Que o fato no Brasil você ter um processo legal foi assim, um indicador positivo para a gente. E os países que não têm esse devido processo legal, ou seja, você não tem uma intimação, às vezes a pessoa realmente não sabe que está sendo divorciada. E isso tem acontecido muito na cultura islâmica, no Oriente Médio, né? Que o homem, a palavra dele é assim, eu quero me divorciar, ele divorciou e chega em casa e fala para a mulher, agora você tem que sair de casa. Então, nesse aspecto, a gente acaba tendo um problema. E isso me preocupa um pouco. Carol, estamos travada? Acho que a Carol travou ali. A Carol caiu? Travou, não sei. Caiu, voltou aqui, voltou. Voltou, beleza. Exatamente isso, Carol. Eu acho que é um tema a ser discutido, é um tema a ser trabalhado. Eu acho que merece muito cuidado e muita discussão ainda para a gente. Né? Como operadores do direito. Plausíveis, não são coisas assim, bizarras, mas de fato eu fico muito receoso com essa nova visão jurídica. Por exemplo, a equiparação do STF da união estável ao casamento,
eu dei uns 5 mortais para trás. Eu falei, cara, mas calma aí. Se eu quisesse ser companheiro, eu quero ser companheiro. Eu teria feito um companheiro, né? Eu teria feito união estável, eu não teria feito casamento. Porque quando, assim, querendo ou não, vamos lembrar que a criação dos institutos foram diferentes porque elas tinham repercussões diferentes, né? Então, quando a legislação foi delimitando aquelas repercussões, principalmente econômicas e sucessórias, quando as pessoas queriam ou casar ou fazer união estável, elas, em tese, deveriam procurar um advogado e ter ciência do que aconteceria depois. Aí, via uma decisão judicial, via jurisprudência, nós mudamos e unificamos tudo. Então, fica assim, é complicado até, porque você, a partir de um momento, você olha assim, então, qual está sendo a diferença? Quando me perguntam qual é a diferença, eu falo, não tem mais. Basicamente, não tem. E é esse ponto que o Léo tocou, né? Quando a gente abre a esfera, né, para atuação judicial, pode vir tudo. Dá aquele medo, como a Josi falou, não tem regulamentação, não está no CPC, não tem nada ainda, e você fica assim, meu Deus, mas ele pode entender A, o outro B, o outro marca uma audiência de 10 dias, o outro já faz liminar, o outro espera até o final, aí a parte fica assim, doutor, e vai cair em qual vara o meu processo? Aí você fala, meu Deus, não sei se esse aceita em positivo ou não. Então a gente fica aqui no limbo, né? Família, né? É o detalhe do direito de família. E a sensação é que eles demoram tanto para regulamentar, mas que quando regulamenta já está atrasado, né? Então, assim, demorou tanto que aí vem meio com o pé na porta, mas ao mesmo tempo um pé como se fosse de anos atrás e de coisas básicas, né? É igual, não é nem tanto ao sol, nem tanto amar, realmente. Você não vai esperar 3 anos. Mais 10 dias a pessoa não sabe mesmo que está se divorciando, não sabe nada, mas não é meio óbvio, né? Eu acho que assim, tudo bem que aqui a gente está falando em gente que advoga nessa área, mas quando você pensa, gente, talvez não é mais ou menos lógico que a outra pessoa, o outro cônjuge está perdido e não está sabendo de nada, e de repente eu vou permitir que liminarmente ele consiga se divorciar, ainda que seja um direito potestativo e tudo mais. Aí vem o provimento do CNJ falando do divórcio virtual atrasado, né? Eu não sei se às vezes a gente acha bom para que pelo menos começou a se regulamentar alguma coisa, né? Começou a evoluir. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, vem a crítica. Já se sabe como é mais ou menos na prática. As críticas já estão aí. Então, por que também não vir uma regulamentação muito melhor do que o que aparece, né? Sim. E aí só foi a principal ponderação, né, que a Carol me passou quando a gente começou a debater sobre essa live, que foi a 10.040, que falou assim... 14.010. Então, 14.010. Por que não regulamentou o que era necessário? Colocou lá 2 parágrafos do direito de família falando sobre pensão alimentícia, prisão sendo feita em casa, né? Assim, abertura de inventário postergou e acabou. Cadê a regulamentação? Não, e aí, gente, só porque eu acho que o nosso tempo já é muita polêmica, né? Agora um lado bom de toda essa polêmica, né? Que eu acho que veio para nos ajudar, pelo menos, é esse último ponto, né, da guarda dos pets. Porque verdade. Recentemente o TJDFT, né, seguido já tinham outros tribunais que adotavam essa certidão de nascimento do pet, feito no próprio cartório. E essa resolução agora permitiu que essa certidão de nascimento do pet seja feita virtualmente. E qual é o impacto, acho que positivo, que pode nos ajudar, pelo menos para delinear melhor o juiz, é que eles vão poder utilizar essa certidão de nascimento do pet na hora de fazer o divórcio e, consequentemente, a guarda do animal. Vai facilitar, ou a gente espera, né, que de fato ajude no conflito entre quem vai ficar com o bichinho, o pet. O Ministério Público, o setor de proteção animal, ele se manifesta? Não, a princípio não. Porque, assim, no Brasil, a gente ainda não conseguiu, né, que seja aprovado na Câmara dos Deputados a legislação que trata os pets como seres sensíveis, né, como é regulamentado em outros países. Tem essa discussão, tem muitos doutores. Tem essa discussão. Porque entende o pet como coisa, né? Exato. Aqui a gente ainda entende como coisa. Não pode falar em guarda. Aí não, você não fala de guarda. Mas, inclusive, está sendo aplicado pelos juízes o Instituto da Guarda Compartilhada para os pets.
Quando você faz a busca lá na jurisprudência, você encontra como guarda compartilhada, né? Apesar de não ter uma regulamentação sobre isso também. Posse, usam um pouco dos termos. Não, eu encontrei como guarda compartilhada, Léo, sem brincadeira. Mas não é majoritário. Você vai ver não, é só uma mençãozinha, só para ficar mais bonito, assim, para ficar bonitinho, né, para as partes. Eu fiz essa live do Bdefan com o Rafael Calmon, que é o juiz lá do Espírito Santo. Eu fiz esse levantamento também. E a grande discussão, inclusive aqui interna no DF, de vários colegas do Bdefan, eles falam, o PET, coisa. Como é que guarda? É complicado. É um semovente, né, para o direito civil. É o direito civil. Então, muitos juízes ficam nessa. Você vai encontrar muitas decisões de outros estados. Sim, verdade. No termo de guarda, mas em Brasília eu não vi poucas, vi poucas. Léo, é porque é o seguinte, criaram em 2017 o PET legal, que seria o registro de PETs, né? Que foi aceito em alguns estados. Rio de Janeiro tinha, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais não tinha, São Paulo, não tinha DF. DF incluiu, mês passado, tem um provimento da corregedoria aqui do TJDF admitindo essa, digamos, certidão de nascimento dos PETs, né? Para facilitar exatamente essa questão de guarda, porque hoje as pessoas, assim, se a gente for observar no Brasil, a quantidade de donos de animais de estimação é gigantesca. E eu não estou falando só de cão e gato, né? Porquinho na Índia, são animais que são companheiros. E as pessoas, quando rompem o vínculo conjugal, elas querem manter aquele companheiro junto. Carol, então, isso abriu a discussão no... Exato. E o mais interessante, não sei se vocês já observaram isso, eu já observei, não sei qual foi a loja, foi alguma loja desse departamento há um tempo atrás, e eu vi que tem uma linha de pet. Eu falei, gente, mas até na loja de tem uma linha de pet, porque cresceu muito, cresceu tanto. Léo, pra você ter uma ideia, tem linha de roupa para dono e pet. Para andar com o mesmo tipo tom, capinha, sapatinho. Tem de tudo, Léo. Não, você tá atrasado porque eu tava comentando com a Carol antes de começar a live. Eu falei, Carol, você sabia que aquele estilista da Chanel, Karl Lagerfeld, quando ele faleceu, ele deixou 400 milhões para a gata dele. Olha, e eu vou te falar, aqui no nosso Bdefan a gente tem uma comissão, né? Comissão multiespécie. E a Selminha, que é a presidente, que ela trabalha com isso há muito tempo e defende, ela já há muito tempo já tinha feito. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem que ela me mandou, que quando saiu esse provimento eu falei com ela. Eu sabia que ela tinha feito com o Geraldo, que é o nosso tabelião, que também é presidente de comissão aqui. Olha que legal que ela fez lá atrás, antes desse provimento. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Acho que vocês estão conseguindo ver. Tá baixando. Tá demorando para abrir. Baixou. Agora baixou aqui. Ó, certidão de registro de guarda. Que é isso? Já fiz. Já tinha feito lá, ó. Mas, Léo, você sabe que... E ela fez do cachorro, do gato, tem uns 3 aqui, ó. Deixa eu ver os outros. Tem mais inclusive, agora eles ainda sugerem para poder acrescentar várias observações, até para se roubarem, né? O cachorro, o bichinho. Ó, que legal. Ó. Mas quando eu comecei a olhar, Léo, sobre esse tema, eu estava vendo a regulamentação disso, eu vi que principalmente nos Estados Unidos é muito comum deixar herança para animal de estimação. Né? Essa gata que eu falei do Karl Lagerfeld lá na França, ela tem conta bancária. Então, quando você tira o animal do coisa, você transforma em um ser sensível, você cria também determinados direitos para ele, né? E outras possibilidades. Nós sabemos que tem animais que são usados em filmes, comerciais. Esses animais, eles ganham cachê, querendo ou não. Então, assim, mas o problema é isso que o Léo levantou, né? Econômica. Sim, aqui no direito civil, aqui. No direito civil que a Ana Carolina falou também. Aí que o bicho pega. Exatamente isso. Porque se você tira o animal da coisa, aí vai entrar na questão dos Estados Unidos. E aqui não dá. Aqui não se aplica. Então, aí vira aquela discussão sem fim, né? Mas exato. Não, mas essa que é a questão. Quando você tem... Aí a gente pensa sempre na guarda
compartilhada, né? Ou então na posse compartilhada dos pets. No caso de um divórcio, que assim, são 2 vira-lata. Mas e se tem repercussão econômica esse animal? Né? Quem está na posse do animal, querendo ou não, vai ter um proveito maior. Então, você tem uma discussão ainda superior em relação a... Não vou dizer superior, mas assim, você tem uma sobreposição de interesses em relação à posse desse animal. Tem os animais que tem Instagram, né? Eu vejo aí. Vários. Minha esposa tem... Ela segue uns animais desses aí que ela fica lá... Olha aqui, eu não entendo nada, né? Eu falo, pô, mas é do cachorro. Isso aqui é do cachorro. Então, isso aí tem não sei quantos mil seguidores, sei lá. Hoje é dinheiro, isso, né? Isso rende dinheiro, Léo. Rende muito dinheiro hoje em dia. Todo mundo quer ficar com ele, né? Não tem pois é. Agora, então, eu acho que foi esse o ponto. Eu vi uma questão muito interessante nessa pesquisa que eu fiz para fazer a live com o Rafael Calmon. Não é bem esse termo que estava lá, não me recordo. Não foi pensão alimentícia, especificamente. Mas teve uma disposição nesse divórcio onde o rapaz ficou obrigado a pagar, dar um valor mensal para custo de ração, veterinário, ração. Sim, já fiz isso também. Acordo extrajudicial. Eu não me lembro do termo. Se era pensão alimentícia ou era algo... Eu coloquei ajuda de custos para manutenção. É mais ou menos isso. Eu achei interessante essa questão, porque, de fato, se já está discutindo guarda, já está discutindo isso, pô, e o custo? Como é que vai ficar? Né? Exato. Então, eu acho não é barato. Eu acho que tem que ser discutido, tem que ter... Eu acho que o pessoal da linha do animal é coisa tem que trabalhar, sei lá, de repente, trazer uma fundamentação, uma outra visão nesse sentido. Mas, voltando à questão da RJET, todo mundo esperou que ia vir para salvar, e para mim não salvou nada, fez eu piorar. Nada. Piorou. De fato, eu acho que foi muito omissa na parte de direito de família. Nossa! Eu achei decepcionante. Essa questão aqui, que não é um pouco o nosso tema, mas acaba esbarrando, da prisão domiciliar na pensão alimentícia, para mim, no meu entendimento, alguns colegas entendem que o melhor caminho é pedir a suspensão da prisão. Para mim, é uma alforria do devedor. Gente, mas porque eu concordo com você, Léo. Eu vou justificar por um conhecimento pessoal que eu passei aqui no escritório. E eu vou trazer o direito do trabalho que você citou no início. Que, para mim, o direito social, que é a base do direito do trabalho, é a base do direito de família, do direito social. Sim. Direito social. A gente faz o serviço social como advogado de família. E o que acontece? Lá, eu tive processo que o juiz falou, não vou fazer o basta em júri porque a empresa, a pandemia, está em situação difícil, não fez. Eu tive que brigar para fazer porque a verba tem caráter alimentar. No direito de família, o alimento já diz tudo. Vai ser flexibilizada essa verba, né? A prisão domiciliar em nada mesmo efeito. A gente está nesse limbo, está nessa dificuldade. E hoje, gente, eu entrei nesse tema exatamente para trazer um dado que é muito importante para a gente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, muitos processos que tiveram terminação de citação e intimação, se não tiver no comando do juiz dizendo que é urgente, pode esquecer. Não é cumprido. Por quê? O oficial de justiça fala o seguinte, olha, saiu um provimento do tribunal que diz que eu tenho que cumprir o que é urgente. Como aqui na decisão não foi dizendo que é urgente, vai para falar com deixa para depois, né? Aí o que acontece? Eu fiz uma reunião com a OAB, junto com a corregedoria, para tratar disso. Moral da história, a gente está sendo obrigado a peticionar no processo, pedindo para o juiz determinar... Dizer que é urgente. Mesmo tendo um processo de alimentos, mesmo tendo esse caráter de urgência. E eu tive decisão de juíza dizendo o seguinte, pandemia, oficial de justiça não está trabalhando da forma como deveria, vou pedir que seja tentado novamente a citação desse jeito. Então, gente, a RJET poderia ter resolvido muita coisa, principalmente essas os contratos. Citação,
essas questões de família, essas questões de divórcio, mas infelizmente foi omissa. Eu acho que o ponto que a lei tratou, né, em relação a essa prisão do devedor de alimentos, foi desnecessário. Era assim, digamos que a única coisa que não deveria ter feito, fez. Que você e a questão dos contratos também, né? Não. O Bolsonaro vetou tudo. Tava todo mundo assim, não, agora vai resolver todos os contratos, né? Vetou. Já era. Então foi realmente assim, putz, quase bateu na trave, né, a gente? Bateu na trave. Por isso, foi muito decepcionante essa lei. É. Né? A Pois é, aplicação Léo, que ela está tendo para a gente eu acho nenhuma. que estamos chegando ao fim, né, do nosso debate. Renderam muitos frutos e a gente vai continuar aqui no nosso estudo, eu e a Carol, levantando essas polêmicas, né, como a Josi disse, para a gente conseguir, pelo menos, levar essa informação à maior quantidade de pessoas, né, para todo mundo. Realmente, ó, é preocupante isso. O judiciário, ou o cartório, ou o legislador, é preocupante. Estamos aqui nessa pandemia e com uma oportunidade, eu acho que única, né, da gente conseguir instrumentalizar isso de forma virtual. Muitos atos agora, pelo menos extrajudiciais, vão ser possíveis a gente facilitar ainda mais a vida. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer, não sei se a gente já ainda tem perguntas, mas eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve e contribuiu aqui para o debate. O IBDFAN Léo, né, a gente fez estágio juntos, né, Léo? Nos encontramos aqui, bons tempos aqueles. E agradeço mesmo a oportunidade da gente pesquisar um pouco mais sobre esse tema que é tão essencial para toda a sociedade. A gente está falando, no fundo, de direitos fundamentais das pessoas, né? Não só da nossa atuação como advogado. E a gente vai continuar, eu e a Carol, no nosso estudo aqui, que isso se transforma em artigos e todo mundo possa levantar, mas olha, você não viu esse ponto, mas você não viu aquele, e a gente conseguir encontrar uma forma que não fique nem muito lá, nem muito cá. É isso, Léo, agradeço imensamente. Eu queria agradecer também, Léo, pela oportunidade de participar aqui nesse encontro do IBDFAN. Né? Eu sou novata no IBDFAN, mas, assim, estou encantada com isso. E como a Carol está falando, assim, a gente quis abrir esse debate e proporcionar também, né, algumas observações para as pessoas em relação a esses aspectos novos que estão surgindo. E vamos continuar com isso, que nós temos agora interesse também em continuar, né, Ana, com essa discussão e produzindo artigos de interesse. E vamos lá, gente, temos que, quanto maior o debate, mais a possibilidade, na verdade, da gente conseguir uma regulamentação mais célere e séria em relação a isso, não esses meio termos, esses pequenos adendos que são feitos, que, como a Lorena falou, às vezes chegam muito atrasados, né? Uma regulamentação sobre um cartório virtual em 2020, poxa, por que isso já é discutido há tantos anos? Como é que chegou tão assim em cima da hora e ainda com alguns furos, né? Vamos tentar que isso seja melhorado. Exato. Eu como presidente do IBDFAN-DF, Débora aqui, né, o braço direito aqui nas lives, nesse projeto, o nosso projeto é exatamente esse, trazer o debate, dar essa oportunidade dos nossos associados poder participar, se apresentar, trazer a sua ideia, seu ponto de vista. A gente tem um projeto de valorização dos nossos associados do IBDFAN-DF, então a gente está tendo agora, dia 5 agora, 6 e 7, salvo engano, são essas datas, vai ter o congresso do IBDFAN Centro-Oeste, então a Débora vai ser uma das nossas representantes do IBDFAN. Qual foi o nosso critério de escolha? Pessoas que ainda não falaram, não representaram o IBDFAN nesses eventos. Então eu quero fazer esse trabalho para que todo mundo possa participar, possa trazer e possa ser conhecido também. Igual vocês falaram, a gente vai continuar com esse projeto, vamos fazer artigo, vamos trabalhar. Exatamente, por mais que você lá na frente fala, pô, fui voto vencido, sou pensamento minoritário, mas você apresentou seu ponto de vista. Você trouxe a sua visão, que é muito importante. Eu acho que todo mundo tem a sua visão e esse contraponto que é importante. Eu vou trazer uma visão positiva, uma visão negativa ou não, ou então as duas no mesmo sentido, só que um pouco diferente o trato. Né? Então, esse é o nosso papel do IBDFAN. O IBDFAN é um instituto técnico-científico
multidisciplinar, então tem aqui médico, defensor, magistrado, advogado, psicólogo, então todo mundo que gosta de direito de família e direito sucessório. Então, às vezes, o olhar do psicólogo nessa situação toda vai somar com o nosso conhecimento, nosso artigo até que é produzindo, nosso trabalho no dia a dia. E esse é o objetivo do IBDFAN, propor esse tipo de debate, proposição de lei, se for possível, se realmente tiver o nosso alcance. O IBDFAN até fez a proposição da alteração do Código Sucessório, né, já está lá em trâmite, que, para mim, a questão sucessória é muito pior do que a questão de direito de família que está aí. O direito de família, para mim, hoje, está muito bem trabalhado nos tribunais. Assim, por mais que cada um tenha um entendimento diferente, o STJ nunca decide nada assim, definitivo, então tem questões que uma semana é uma coisa, outra semana é outra, mas já está trabalhada essas questões, estão discutidas. Mas o direito sucessório não. Então, tivemos aqui um evento, até com a Ana Valéria, que também é daqui do DF, e o Christian, eles trouxeram a necessidade da aplicação da mediação nos processos sucessórios. Como a mediação pode ser a solução daquele processo de 10 anos de inventário. Nossa, né? E, Léo, só um parêntese dessa live que você se referiu, eu e esse amigo meu, a gente vai justamente no caso da questão sucessória, que é a pergunta que ele me fez, eu falei, cara, não existe legislação, Léo, olha só que coisa. Ele me perguntou a responsabilidade dos herdeiros após o término da partilha pelos bens que eles receberam de herança. Isso não tem no CPC, Código Civil, não tem jurisprudência sobre isso. Ou não? Era um bem. Esse caso era um bem que foi repartido na partilha e cada um recebeu seus pedaços. Eles estão lá vivendo. O falecido, pai deles, foi intimado por um processo administrativo responder. E aí ele perdeu no processo administrativo e o TCU foi atrás dos bens. Encontraram esses bens que eram dele na época do ato ilícito, só que já tinha sido repartido entre os herdeiros. Já tinha sido torrado. E agora? Cada um só responderia até só quanto a parte hereditária. Só quanto a parte da herança, isso, né? Mas aí que ele me indagou. E o valor do bem? Qual que é o valor que eu vou avaliar? O valor que o bem está hoje? Isso é a da colação. Quando você tem que trazer um bem. É uma coisa que nunca acaba. É igual você ser macaco. Nunca acaba. Nunca acaba. Você trazer o bem. A legislação, até no artigo lá, alguma coisa, fala de um parâmetrozinho que é um termo usado lá em 1900 e pedra, mas não tem nada assim sedimentado. Olha, não tem. Cada coisinha equivale a tanto. Não tem. Infelizmente, falta debate. Nosso projeto aqui no IBDFAN é esse, tá? Ana Carolina e Carol, vou falar assim que fica mais fácil para diferenciar. Eu agradeço a participação de vocês, toparam esse nosso projeto, muito obrigado. Atingimos o nosso objetivo, que era esse debate, trazer essa discussão. Com certeza, muitos que participaram aí, surgiram várias ideias e discussões e opiniões, e de repente até pode escrever um artigo nesse sentido, tá? Carol, fica o convite para você, se você quiser participar das nossas comissões. Temos comissões de direito internacional também, ligadas ao direito de família. Legal. Gosto do estudo comparado, acho que é uma coisa muito interessante. Inclusive, eu vou compartilhar com você um projeto nosso, que já iniciamos, mas tivemos que parar por causa da pandemia, que é um projeto onde a gente vai fazer eventos, lives não, né? Discussões, bate-papo nas embaixadas. Que fantástico! Já oficiou a Embaixada da Argentina, mas infelizmente não recebemos ainda a resposta. Léo, depois então você entra em contato no privado comigo particular, porque eu tenho acesso a algumas, porque minha família, a Ana Carolina conhece, né? É todo de fora. Eu sou a primeira geração aqui. Porque a gente viu a necessidade de fazer esse tipo de evento e falar, vem cá, vamos falar aqui, igual você falou, o divórcio unilateral, ou então positivo, no Brasil está sendo feito assim. Mas vem cá, e na Argentina? E no Uruguai? Isso que é o interessante, isso que é legal. Né? Gente, o Chile criou o divórcio tem 5 anos. O Chile não admitiu o divórcio.
Caraca. Esse trabalho que a gente Caraca mesmo, né? está fazendo é bem legal. Então, fica aí o convite. A gente tem muito projeto, muita coisa fazendo. Eu não consigo lembrar de todas aqui, mas eu acho que são essas aí que eu lembrei nesse momento que a gente discutiu aqui, que eu compartilhei. Muito obrigado. Teremos outros eventos aí. A gente vai divulgar lá no nosso Instagram. Quem não estiver seguindo, segue lá, IBDFanDF, que a gente sempre publica lá, então joga nos grupos do IBDFan. Muito obrigado a todos. Eu acho que já deu o nosso horário aqui, já passou. E eu aguardo vocês no próximo evento, aí, próxima live, tá? Semana agora teremos o último evento do nosso projeto sobre direito sistêmico. A gente está fazendo essa abordagem sobre direito sistêmico. A gente, do IBDFanDF, entende que o judiciário está sobrecarregado demais durante a pandemia e, principalmente, vai vir após aí a pandemia. Então, a gente fez um projeto de 2 meses de mediação e práticas colaborativas, toda sexta-feira. Ou era prática, ou era mediação, ou eram os 2 temas, as lives. E agora vai finalizar 1 mês de direito sistêmico, tá? E é tão interessante que eu não tinha tanto conhecimento de direito sistêmico e a última live agora foi sobre o sistema prisional. Como tem resultado positivo. São resultados que hoje o brasileiro ele é baseado em números. Não adianta você falar, e aí, funciona? Está aqui. Os números estão aqui. Se funciona, não sei, mas os números estão aqui. Então, é algo a se pensar para o direito de família. Quem não conhece, vale a pena ceder um pouco e tentar conhecer. É uma coisa muito nova, é novo para todo mundo, mas quem sabe um dia a gente consiga ter essas ferramentas de práticas colaborativas, mediação, constelação e resolver um pouco nossas questões sem necessidade do judiciário, que eu acho que o judiciário, às vezes, tem algumas decisões aí que não agrada nem ele mesmo, né? Exatamente. Verdade. Não, é aquela questão judiciária, a gente tem que ser para conflito, mas conflito, né? Não para pequenas querelas, vamos sentar e conversar. Exato. Né? Exato. Vamos usar a mediação mesmo, efetivar a implementação da mediação, né? As pessoas são muito... O problema no Brasil é que essas pessoas são muito resistentes para uma mediação. O novo, né? O novo dá medo, não né? É novo, Léo. Em contratos internacionais sempre foi utilizada a mediação. Mas é porque são outros princípios, né? Não, mas essa que é a questão. Em contratos internacionais utiliza essa mediação exatamente por saber que é célere, porque você está envolvendo legislações de países diferentes, mas a gente, no Brasil, é aquele negócio, se não for decidido por um juiz, não tiver a canetada, parece que as pessoas não acreditam que deve ser cumprido. Né? Então, é aquele negócio, não, fiz um acordo, não tem problema, só fiz um acordo. Exato. Então é isso, meninas. Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Bom resto do dia. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Léo. Obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Obrigada a todos.